Olá, sexto ano, tudo bem? Estou morrendo de saudade, mas vou bem. A nossa aula de hoje é sobre as águas continentais. Você sabe o que são as águas continentais? Como essas águas estão distribuídas pela superfície da Terra? E qual a importância dessas águas para o abastecimento da população? E para você, qual a importância? É sobre isso que nós vamos aprender hoje. Preste bastante atenção, que nossa aula já vai começar. Nessa aula de hoje, falaremos sobre as águas continentais, iniciando assim o capítulo 3 da unidade 6 do seu livro de Geografia. As águas continentais também são chamadas de água doce. Elas formam as geleiras, os rios, os lagos e as águas subterrâneas. Nessas imagens é possível observar as geleiras, que se formam pela compactação da neve. Nós temos a geleira continental, ou calotas polares, que estão perto dos polos, e as geleiras alpinas, como essa na Suíça. Nessa paisagem também nós podemos observar a floresta boreal. Como nós vimos agora, as geleiras podem ser classificadas como continentais, também chamadas de calotas polares, que estão perto dos polos, ou seja, em elevadas latitudes, e também geleiras alpinas, presentes nas áreas de elevadas altitudes. Vamos assistir a um vídeo da Agência Nacional de Águas, que explica o que são aquíferos? Preste bastante atenção. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O que é um lençol freático? Nessa imagem, representamos o lençol freático. O lençol freático corresponde à superfície que limita as zonas saturadas e de aeração localizadas acima da água subterrânea armazenada. Nessa porção, encontramos o lençol freático. Aqui acima nós temos uma rocha permeável e aqui abaixo dele uma rocha impermeável. Então, o lençol freático ele fica entre a rocha permeável e a rocha impermeável, entre as zonas saturadas e de aeração. Nas águas continentais, também encontramos os rios, que sempre tiveram grande importância para os seres humanos. Os rios são cursos regulares de água que desembocam no mar, em um lago ou em outro rio.
Eles se formam a partir de precipitações, que pode ser a chuva, pode ser a neve, pelo afloramento de água subterrânea ou pelo derretimento de gelo e neve das montanhas. O rio Amazonas, por exemplo, ele apresenta dois regimes, o regime nival e o regime pluvial. Por quê? Porque o rio Amazonas ele nasce na Cordilheira dos Andes, a partir do derretimento da neve. No Brasil, ele é abastecido pela água das chuvas. Então, a quantidade de água de um rio varia muito de um lugar para o outro e também de uma época do ano para outra época do ano. Há uma época em que eles recebem maior quantidade de chuva. Em outra, eles recebem menor quantidade de chuva, que nós chamamos o período de estiagem. O rio Santa Maria, mostrado nessa imagem aqui, ele é muito importante para nós aqui que moramos na Grande Vitória. Os rios podem ser classificados como perenes ou intermitentes. O rio São Francisco, ele é um rio perene. Na verdade, ele é o único rio perene que atravessa o semiárido nordestino. Já o rio Taperoá, na Paraíba, é um rio temporário, ou seja, intermitente. Significa que ele seca no período de estiagem. Essa foto foi tirada justamente no período de estiagem. Agora preste bastante atenção no vídeo sobre a importância dos rios. Os rios são muito importantes na formação da história do mundo. A maioria das sociedades antigas se desenvolveram e cresceram ao longo de alguns rios. São rios que testemunharam o surgimento e queda de vários impérios, lutas conquistadas e perdidas. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos para produzir nossos alimentos e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas. Vamos navegar agora pelos maiores rios do mundo. Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um majestoso rio que percorre ao longo dos seus quase 7.000 quilômetros a maior biodiversidade da Terra, a floresta amazônica. É o maior rio do mundo, assim como sua bacia hidrográfica, com 7 milhões de quilômetros quadrados. Seu nascimento surge do maravilhoso encontro dos rios Negro e Solimões. O rio Nilo é o mais conhecido do mundo, devido à sua importância para a história da humanidade. A origem da civilização egípcia ocorreu há milhares de anos, e para o desenvolvimento da agricultura, pesca e transporte, o Egito foi dependente do ciclo desse rio. Até hoje é considerado o rio mais fértil do mundo. 90% do Egito mora às margens do rio. O rio Nilo está presente em 10 países, e sua extensão de 6.700 quilômetros é a segunda maior do mundo. Rio Yangtze. Este é o maior e mais fascinante rio da Ásia, com mais de 6.000 quilômetros de comprimento, que percorrem uma grande variedade de ecossistemas. Junto com o Rio Amarelo, o rio Yangtze é mais importante da história, cultura e economia da China. A atividade humana foi encontrada na área há cerca de 27 mil anos. Hoje, a barragem das Três Gargantas, construída nesse rio, é a maior hidrelétrica do mundo. Rio Amarelo. O Rio Amarelo é o segundo rio mais longo da China, com 4.500 quilômetros. Seu nome se deve à grande quantidade de materiais, lodo e partículas de areia muito fina em suas turbulentas águas, que lhe tingem de dourado. É de grande importância para a economia chinesa, já que seu vale tem terras férteis, bons pastos e jazidas minerais. Foi ao longo desse rio que toda a civilização chinesa começou. Rio Paraná. O Rio Paraná é o segundo maior rio sul-americano. Tem quase 5.000 quilômetros que percorrem o Brasil, Paraguai e Argentina. Sua foz é junto com o Rio Uruguai e o Rio da Prata, que deságua no Oceano Atlântico. É no Rio Paraná que está construída a maior hidrelétrica do país, a Itaipu. Rio Amur.
O Amur é o maior e mais fabuloso rio da Rússia. Está na fronteira da Rússia e da China. Tem comprimento de quase 4.500 quilômetros. Suas águas são formadas das chuvas e neve congelada. A bacia hidrográfica do rio Amur é presente em 3 países: Rússia, China e Mongólia. Possui uma grande diversidade de flora e fauna e é o lar de inúmeros pássaros, centenas de peixes e abriga mais de 70 espécies de mamíferos, entre os quais está o imponente tigre de Amur, o maior tigre do mundo. Os rios também, eles apresentam algumas partes. O rio tem uma nascente, que é justamente a origem do rio. Nessa imagem aqui nós temos a nascente, temos o afluente. O afluente é um rio menor que deságua no rio principal. Nesse caso aqui, o rio principal é justamente esse aqui, de maior volume de água. Tem o leito do rio, o espaço ocupado pelas águas do rio, aqui o leito desse rio. Nós também temos os interflúvios, que são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. É o mesmo que divisor de águas. Aqui, ó, essa linha pontilhada representa os divisores de água. E a foz do rio? A foz do rio pode ser em um mar, um oceano ou em outro rio. Já a confluência é o ponto de encontro entre os cursos de água. Aqui eu tenho um afluente e o rio principal. O encontro dessas águas, do afluente e do rio principal, nós chamamos de confluência. Então, toda essa área aqui, ó, que está dentro dessa linha pontilhada, nós chamamos de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica corresponde à área banhada pelo rio principal e seus afluentes, e no caso aqui, subafluentes. Nessa imagem, eu tenho uma bacia hidrográfica. Nessa bacia hidrográfica, eu tenho aqui o afluente e o subafluente. Já a rede hidrográfica corresponde o afluente mais o subafluente com o rio principal. Vamos assistir a um vídeo da Ana sobre bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação, e outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. O relevo tem uma relação direta com a hidrografia. Em locais onde ele é mais acidentado, ou seja, onde apresenta declives e morros, os rios tendem a apresentar cachoeiras e ter um curso de água mais veloz. Esses são chamados rios de planalto, como esse aqui, que é o Rio São Francisco, onde encontramos a Cachoeira de Paulo Afonso, na Bahia. Esses rios apresentam um grande potencial para a geração de energia hidrelétrica. Nesse caso aqui, nós temos a usina hidrelétrica de Paulo Afonso. No Pantanal Mato-Grossense, encontramos o Rio Paraguai, em uma área de planície. Nesse Rio Paraguai, encontramos os meandros, que são essas curvas sinuosas que se formam no leito dos rios. As águas continentais são muito utilizadas para o abastecimento doméstico, a produção industrial, a produção de energia hidrelétrica, a irrigação e o transporte de pessoas e de mercadorias. Cerca de 70%
80% da água doce no mundo é usada na irrigação, evitando com que as lavouras dependam exclusivamente das águas das chuvas. Um relevo íngreme, ou seja, que apresenta quedas d'água, favorece a instalação de usinas hidrelétricas. Nessa imagem, nós temos uma charge que foi feita na época da construção da usina de Itaipu, no estado do Paraná. Na ocasião, diversos animais tiveram que sair de seu habitat natural, populações também se deslocaram e uma grande área foi alagada. Na outra charge, mostra também uma situação parecida. O jacaré perdeu seu habitat natural. As águas continentais também são muito importantes para o turismo. Nessa imagem, eu tenho turistas curtindo as águas de um rio no município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Vamos assistir a um vídeo da Ana sobre o uso das águas dos rios. Todos nós estamos muito acostumados a consumir água e até mesmo a falar de sua importância no nosso dia a dia. Mas você já pensou nos diferentes usos que as águas dos rios podem ter? Vamos observar um rio que apresenta vários desses usos. Imagine um produtor que precisa tirar a água de algum rio para irrigar sua plantação. Todo o uso de recursos hídricos feito acima do ponto do rio onde esse irrigante faz sua captação, ou seja, em direção à nascente, é chamado de uso amontante. E os que estão abaixo desse produtor, em direção à foz, são chamados usos ajusante. Ao longo do rio, agricultores ajusante e amontante de determinado trecho precisam captar água para a irrigação, assim como os pecuaristas para a criação de animais e as cidades para o abastecimento público, entre outros usos chamados consuntivos, quando a água é retirada para ser consumida. Mas existem também os usos não consuntivos, a água utilizada para navegação, para pesca, para mover turbinas de hidrelétricas e gerar energia ou para lazer e turismo, permanece no curso do rio, pois não é consumida. Garantir acesso à água para todos os usos, respeitando o que é, aliás, um fundamento da Lei Federal de Recursos Hídricos, é um desafio, já que um uso pode interferir na disponibilidade de água para outros. Por exemplo, se os agricultores localizados a montante captarem água demais para suas lavouras, pode faltar para o consumo humano nas cidades rio abaixo. Ou se municípios irrigantes retirarem muita água, o nível do espelho d'água pode ficar comprometido para a navegação, a pesca ou para a geração de energia. É por isso que a gestão do rio e a regulação dos usos são tão importantes, pois garantem o acesso justo a todos os usuários e diminuem o impacto das alterações provocadas pela falta ou excesso de chuvas. Uma ferramenta importante de gestão dos rios são os reservatórios. Alguns reservatórios apenas estocam água para os períodos de seca e fazem controle de cheias, assim retém água para evitar que o rio transborde. Dessa forma, funcionam como uma espécie de poupança, liberando água aos poucos, de forma constante, para regularizar a vazão e manter a oferta de água para o rio. Há casos em que, se não fossem os reservatórios, os rios poderiam até secar em períodos de secas extremas. A gestão e a regulação levam em conta também que o rio precisa de uma quantidade mínima de vazão para manter o ecossistema aquático e assim garantir água em quantidade e qualidade para todos. Na aula de hoje, aprendemos sobre os rios, sobre as geleiras e sobre as águas subterrâneas. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado dessa aula de hoje. Forte abraço e até a próxima!